Um reino dividido. Esta é a lição número 11 da classe de adolescente. Lição essa do dia 11 de junho, que é o segundo domingo de junho, portanto é o dia do pastor. Então que você não se esqueça de dar um forte abraço no seu pastor pelo dia dele. Pessoa que tem orado pela sua vida. A mensagem: como Jeroboão havia feito antes dele, Onri fez com que o Senhor, o Deus de Israel, ficasse irado por causa dos seus pecados e por fazer o povo de Israel adorar ídolos. 1 Reis, capítulo 16, versículo 26. Vamos descobrir. Israel não era uma nação qualquer. Foi uma nação escolhida para fazer o nome do Senhor conhecido. A nação de Israel, ela foi uma nação escolhida pelo Senhor. E ser escolhido pelo Senhor é algo de mais precioso que alguém, ou no caso aqui Israel, uma nação, pode ser. Ser escolhida pelo Senhor. Israel não é uma nação qualquer. Israel é uma nação importantíssima. Entretanto, ela não se fez valer deste negócio. Veja que, apesar de ela ter essa responsabilidade de fazer com que as pessoas conhecessem ao Senhor, ela se afastou da presença de Deus. Veja que até hoje nós falamos que o nosso Deus é o Deus de Israel. Para você ver como que essa nação é uma nação escolhida pelo Senhor. Entretanto, mais uma vez, é uma nação que não está dando o devido valor a esse chamado. Se trazer para o nosso lado espiritual, quantas pessoas são chamadas por Deus, mas que também não está dando ênfase a este chamado, não está respondendo a este chamado como deveria, ou como se deve responder. Nós devemos fazer como Samuel, Senhor, quando o Senhor chamar Samuel, eis-me aqui, Senhor, fala que o teu servo ouve. Nós devemos ouvir ao Senhor e obedecê-lo, porque nós somos a geração santa, o sacerdócio real. Então nós devemos com isso fazer com que o nome do Senhor seja conhecido e glorificado. Hora de aprender. Jeroboão e o reino do norte. A divisão do reino. Nesse período, o jovem rei consultou a dois grupos distintos: os anciãos, experientes conselheiros do seu pai, e os jovens que haviam crescido com ele na corte. Roboão se recusou a ouvir os conselheiros dos anciãos. Roboão se recusou a ouvir os conselhos dos anciãos de Israel, que disseram para ele diminuir os impostos. O que é ancião? Ancião é uma pessoa de idade, uma pessoa velha, vamos assim dizer. Veja que aqui são dois grupos distintos. Veja que Jeroboão, ele fez uma coisa correta. O que foi que ele fez correto? Ele foi consultar. Isso é importante. Quando você não sabe alguma coisa, você consulta a alguém. E aqui é que está a chave do negócio. Quem é que você vai perguntar? Quem é que você vai consultar? Aqui eu estou falando de uma questão humana. Nós sabemos que nós consultamos ao Senhor, mas há casos que nós consultamos pessoas próximas, nosso pai, a nossa mãe, os nossos avós, professores. Aqui ele se consultou a dois grupos distintos. O primeiro foi os anciãos. E isso seria o correto. Aos anciãos, as pessoas mais velhas, porque são pessoas mais experientes, pessoas mais vividas, as pessoas que sabem os caminhos, sabem os lugares, o que fica onde, E ele foi tomar conselhos que eram também conselheiros de seu pai. No entanto, ele recusou os conselhos dos anciãos. E qual era o conselho dos anciãos? Para que ele diminuísse o valor dos impostos, porque os impostos naquela época já eram altos, Salomão já tinha essa questão dos impostos. E os seus amigos, os mais jovens, eles deram um mau conselho a este homem. O que eles fizeram? Falaram para aumentar os impostos para arrecadar mais dinheiro, para assim ter mais dinheiro. O que isso acarreta? Bom, nós vemos hoje o Estado nosso, o Brasil, tem imposto para tudo. E nós pagamos impostos e nós não temos o retorno. Então, aqui não é diferente. A mesma dinâmica de lá é a mesma dinâmica de hoje.
o imposto, na verdade, é algo ilegal, né? Se a gente for olhar bem da verdade, o imposto a gente paga por algo que a gente não tem. Mas vamos lá. O Roboão, em vez de ele fazer este negócio, Jeroboão, Roboão é depois, né? Roboão é depois. Jeroboão, ele tomou conselho com as pessoas mais idosas, né? As pessoas idôneas, o que seria o correto. Como eles falaram, algo para diminuir os impostos seria algo muito bom. Por quê? Porque quando se diminui o imposto, as pessoas pagam menos. Por pagar menos, as pessoas acabam pagando mais. Pode parecer contraditório, mas é verdade. Vou te dar um exemplo. A pessoa tem que abrir um negócio, vai abrir uma empresa, mas tem que pagar um valor X para abrir aquela empresa porque é imposto. E um imposto é X. Aí uma pessoa chega lá e diminui aquele imposto. A pessoa que ia desistir de abrir um negócio porque o imposto era alto, agora ele não desiste mais, agora ele vai abrir porque agora ele tem condição de pagar o imposto. Aí a outra pessoa age da mesma forma, então o Estado acaba arrecadando mais. Então quanto menos imposto tiver, mais se arrecada. Na verdade é essa dinâmica aí. Agora, quando a pessoa se arrecada muito dinheiro, o que ele faz? Ele faz com que as empresas fechem as portas, porque as empresas não suportam tantos impostos. As pessoas não conseguem mais produzir e só dá para pagar imposto. Então, quando o imposto é menor, mais pessoas têm condições de pagar imposto, as pessoas conseguem produzir mais porque o imposto está dando para pagar e todo mundo ganha, porque todo mundo vai ganhar. Mas se for um imposto alto, o que vai acontecer? Isso tudo vai acabar, as pessoas não conseguem pagar o imposto, fica todo mundo inadimplente, fica todo mundo devendo o Estado e ninguém se resolve nada. Então, o aumentar o imposto é sempre uma coisa ruim. Na verdade, o imposto nem deveria existir, mas já que existe, até Jesus pagou o imposto, então o ideal é, pelo menos, diminuir o imposto para o povo, né? Para que o povo assim venha poder fazer os seus afazeres, né? Abrir os seus negócios, fazer o que tem que fazer. Porque, por exemplo, o seu pai que trabalha, ele é um homem lá do trabalho dele, a empresa onde ele trabalha paga imposto por causa dele. Não é só o salário dele que a empresa paga o salário dele e em cima daquele ali tem mais imposto para a empresa pagar. Se a empresa não precisasse pagar esse imposto, o teu pai poderia receber um salário maior. Então veja como é que o imposto acaba afetando todo mundo de forma negativa. O imposto é sempre negativo. Quanto maior o imposto, menos se arrecada e mais as pessoas vivem na pobreza, né, na miséria. Jeroboão e o reino do norte. Jeroboão levou todo o seu reino à idolatria, construindo altares e imagens. Além disso, ele escolheu, de acordo com a sua vontade, novas datas para as festas religiosas de Israel e constituiu sacerdotes particulares que não eram da tribo de Levi. Então ele fez uma verdadeira lambança, esse tal de Jeroboão, né? Veja que o que ele fez? Primeiro levou o povo para a idolatria. E a idolatria é algo que Deus abomina. Deus não gosta de nenhum pecado, mas da idolatria ele odeia mais. Construiu imagens, né? Olha só o que ele fez. Ele escolheu, de acordo com a sua vontade, novas datas para as festas religiosas, né, de Israel. Então, Israel tinha uma festa determinada, que todo mundo era acostumado em uma determinada data, ele foi lá e mudou para o bem-estar dele, pelo seu bel prazer. Então já vê que já está errado nesse negócio também. E colocou também sacerdotes particulares, ou seja, ele mesmo colocava o sacerdote que ele queria. Então, como ele colocou um sacerdote lá, então esse sacerdote ia fazer tudo o que ele queria e não o que Deus queria. Então veja que os sacerdotes aqui nem eram da tribo de Levi. Então veja que ele aqui fez uma sucessão de erros. Quando um líder, e isso vale aqui até para nós, né, para a liderança da igreja, né, o pastor presidente ou líderes de departamentos, quando tomam decisões equivocadas, ele acaba levando o grupo para o buraco. Quando o pastor presidente toma decisões erradas, ele leva toda a igreja para o buraco, ele leva toda a igreja junto. Então é importante que nós tenhamos uma liderança firme, uma liderança voltada com Deus, uma liderança designada por Deus, não por A ou B. O nosso pastor presidente, os nossos líderes precisam ser pessoas da parte do Senhor e não estar lá porque foi alguém que colocou ou porque é uma pessoa carismática ou coisas dessa natureza.
os líderes precisam ser espirituais e realmente compromissados com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, justamente para que assim haja prosperidade, tanto na forma material e principalmente na espiritual. Reis versus profetas. Acabe foi um rei politicamente forte e espiritualmente fraco. Não é muito diferente, não? Veja que Davi, por exemplo, também foi um rei muito forte politicamente, mas como pai ele foi um fracasso, né? Ele foi um fracassado. E aqui o rei Acabe, ele foi um rei muito terrível, fez o povo sofrer demais. Entretanto, o Senhor, para afrontar este rei, levantou um homem chamado Elias, o profeta do fogo. Elias não era fácil não, qualquer coisa ele já mandava fogo do céu. Sabemos que é o Senhor quem manda, mas Elias, Deus sempre usava Elias. Olha que interessante. Em primeiro lugar, falando sobre Elias, é importante nós notarmos que as pessoas falam que Elias, antes de orar ao Senhor, que ele se consertou. Isso não é verdade. Elias não se consertou, Elias não estava em pecado. O que o texto bíblico diz é que Elias consertou o altar do Senhor, né? Ou seja, ele colocou o altar do Senhor nos seus devidos lugares. Não foi ele se colocando, ele se consertando, ele consertou o altar do Senhor. Se fosse trazer para nós, é como se você, por exemplo, estivesse na sua igreja e visse que algumas coisas da igreja, os utensílios da igreja estão fora do lugar. O que você faz? Você vai lá e coloca nos seus devidos lugares. Então, o que você está fazendo? Você está consertando o altar do Senhor. Essa era a dinâmica de Elias. Então, Elias não estava em pecado. E você já viu como é que Elias era abusadinho? Era uma coisa bonita de Elias. Quando a pessoa tem comunhão com o Senhor, ele é abusado. Veja que Elias, quando foi lá no Monte Carmelo e enfrentou 850 profetas lá no total, né, os profetas de Baal e de Aserá, o que ele fez? Ele propôs um desafio. Aquele Deus que responder com fogo, este é o Deus verdadeiro. E o povo diz, boa é esta palavra, estamos de acordo com esse desafio aí. Então, o que o Elias fez? Elias foi legal. Elias, pode ir com vocês primeiro, pode começar vocês, eu vou depois. Por quê? Porque ele sabia que Baal e Aserá não iriam responder com fogo. Então, pode vocês primeiro. E eles começaram a passar o dia todo lá e depois começaram a se mutilar. E Elias começou a zombar deles. Fala aí mais alto. De repente ele está dormindo, de repente ele foi viajar. De repente ele está meio surdo, não está ouvindo vocês. Fala mais alto aí. Ele começou a debochar. Por quê? Porque ele sabia que o Deus de Israel é o Deus do fogo. Ele sabia que o Deus de Israel é o Deus verdadeiro. E Elias colocou toda a sua confiança no Senhor. Aí você vê que é algo muito interessante, duas coisas interessantes. A primeira é que Elias esperou o momento exato da hora da oferta. Eu acho isso aqui muito interessante, que depois que ele esperou o momento da oferta, ele mandou trazer água. Mas água, naquela perspectiva, a água era algo escasso, que estava tendo uma seca na época, e ele mandou trazer água. Então, onde é que saiu a água? O que isso traz para nós? Quando nós queremos algo da parte do Senhor, nós temos que dar ao Senhor aquilo que está escasso, aquilo que ninguém tem, né? Nós temos que dar o nosso melhor. E um outro ponto interessante é que você vê que o povo lá de Aserá e Baal ficaram horas e horas orando aos seus deuses, não respondeu e não aconteceu nada. Mas quando Elias foi orar, ele fez uma oração breve, uma oração curta. Isso quer dizer para nós o quê? Quando nós oramos com fé no Senhor, porque nós sabemos que nossa fé está no Senhor e Ele é o Deus verdadeiro, nós não precisamos estender nossas orações. Nós temos tanta comunhão com o Senhor que uma oração breve resolve o problema. O Senhor dá a resposta. Então nós temos que trazer isso para nós e compreender de uma vez por todas que é claro que há pessoas que oram profundamente, pessoas que oram horas e horas, têm muita intimidade com o Senhor e isso é louvável. Mas o que eu quero dizer, você vê, por exemplo, lá no livro de Crônicas, a Bíblia diz que Jabes orou e a sua oração coube num versículo. Está lá em 1 Crônicas, versículo 10. Você vê que, eu vou deixar a referência aqui na descrição, eu não me lembro agora, mas eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Você vê que ele orou ao Senhor e o que aconteceu? A sua oração foi ouvida num simples versículo
coube toda a sua oração. Então, o que isso traz para nós? Quando nós estamos na presença do Senhor, nós falamos ao Senhor, nós não precisamos falar muito, porque o Senhor nos dá a resposta. 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 10, fala assim, ó: Jabes clamou ao Deus de Israel: Oxalá que me abençoes e amplie o meu território. Seja a tua mão comigo e me preserves do mal, de modo que eu seja livre da dor. E Deus lhe concedeu o que tinha pedido. Veja, Jabes, ele orou e a sua oração coube num versículo, no mesmo versículo o Senhor deu a resposta. Por quê? Porque quando nós temos comunhão com o Senhor, nós não precisamos de muito falar. Por quê? Porque nós estamos sempre em comunhão com Ele. Então, quando nós precisamos, é só falar trocar um dedinho de prosa, que o Senhor vai nos dar a resposta. Mas, mais uma vez, claro, não tenho nada contra pessoas que oram, muito pelo contrário, quanto mais orar, melhor, né? A Bíblia diz lá em 1 Tessalonicenses 5,17, que orai sem cessar. Certa vez foram perguntar para um homem de Deus se ele conseguia orar 10 minutos. Ele respondeu: não sei se eu consigo orar 10 minutos, só sei que eu não consigo ficar 10 minutos sem orar. Isso que é comunhão, né? Então, que nós venhamos ter isso também para a nossa vida. O profeta Eliseu, o profeta careca, né? Os milagres realizados e as mensagens proféticas entregues por meio de Eliseu sinalizavam o cuidado de Deus com Israel. Outros profetas também atuaram no reino do norte, tais como Amós e Jonas. Entretanto, os reis de Israel insistiram em pecar contra o Senhor. Então veja aqui dois pontos principais. Aqui os profetas do Senhor estavam de acordo com o Senhor. Deus mandava eles fazer, eles faziam. Eles estavam obedientes ao Senhor. Mas e os reis de Israel? Os reis não. Os reis estavam levando o povo a pecar contra Deus. Eles pecavam e também levavam toda a nação a pecar. E mais uma vez aqui eu vou trazer a ideia dos líderes, né? Os pastores presidentes, os pastores dirigentes de congregação, os líderes de departamentos, ter cuidado com esse negócio. Porque se um líder, né, está pecando, ele vai fazer o grupo também pecar. Então isso é perigoso. Quando o líder leva os seus liderados a pecar, estão pecando contra Deus. Já pensou que situação? Nós devemos ter muito cuidado com a liderança. E porventura você conhece lá o seu líder, né, o seu pastor, ora por ele, ajuda ele, para que assim ele venha continuar sendo um instrumento de Deus para a vida de você, para a sua vida. Então nós devemos ter muito cuidado com a nossa liderança. E é claro, né, quando o líder por acaso, né, ele é falho como eu e você, se teu pastor, o seu líder pecar, falhar, você chama ele à parte e fala: olha, você está errado aqui, você não está nesse negócio aqui não. Está lá em Mateus 18, né? 18, 15 de Mateus, ali em diante você vê que você fala com ele, aquilo vai falar sobre o irmão, né? Mas também aplica aos pastores, a líderes. Vai lá e olha, você está errado aqui, não faça isso porque está errado. Se ele te ouvir, você ganhou o seu irmão e continue dando glória. Se não, chama lá 2 ou 3 testemunhas para falar com ele. Se ele insistir no negócio, aí tu vai lá e fala à igreja. Então nós devemos ter este cuidado, né? Fazer com que as pessoas estejam caminhando conosco. Se eu vejo o meu irmão ou a minha irmã pecar, o que eu vou fazer? Eu vou escandalizar o evangelho? Vou levar isso ao pastor diretamente? De maneira nenhuma. Eu vou chamar a pessoa à parte. Olha, você está fazendo isso aqui não é de acordo com a palavra. A palavra não fala assim, você deve fazer dessa outra maneira. Se a pessoa me ouvir, ou se porventura eu estiver errado, né, uma pessoa vier falar comigo e eu aceitar, ok. Se eu não aceitar, faz o mesmo procedimento. Chama 12 testemunhas contra mim. Se eu ainda assim insistir e não quiser ouvir o que aquelas pessoas estão me ensinando, me instruindo dentro da palavra, aí sim leva à igreja. Então nós devemos fazer isso sempre. Lembra que Jesus falou? O que quereis que os homens vos façam, façai-vos também. Então se você não quer passar uma vergonha na frente dos outros, por que você vai fazer os outros passar essa vergonha também? Não se faz necessário. Né? O pecado, nós vamos falar as nossas culpas uns para com os outros, né? E vamos nos acertar e assim continuar na caminhada para a casa do Senhor nas mansões celestiais, sabendo que todos nós, como diz Tiago 5,17, somos sujeitos às mesmas paixões, aos mesmos erros. Então nós devemos ter muita coerência na nossa caminhada cristã para que nós venhamos compreender que nós não somos um maior do que o outro, somos todos iguais, somos todos irmãos na pessoa de Cristo. Conclusão: o Reino do Norte foi marcado por idolatria e desobediência à palavra de Deus.
Todos os seus reis foram maus, de forma que Deus levantou profetas para confrontá-los, para despertar o arrependimento. Deus falou com os reis e com o povo ao longo dos anos, porém eles escolheram o caminho mau. O Senhor sempre vai levantar alguém para falar ao seu povo, à sua nação. O Senhor sempre vai falar. Agora, cabe a cada um de nós ouvir a palavra do Senhor, ouvir a correção. Quando nós ouvimos a correção, entendemos essa correção e aceitamos a correção, estamos na presença do Senhor. E isso é importante dizer porque quantas pessoas hoje, até pastores principalmente, não aceitam mais a correção. Porque como já são pastores, né, um alto eclesiástico mais alto, mais elevado da igreja, então eles acham que não precisam mais ser corrigidos. Mas a verdade é que, apesar que esse domingo, dia 11 de junho, é o dia do pastor, é muito bom, interessante deixar isso claro, o pastor, apesar dele ser pastor de ovelha, ele continua sendo ovelha do bom pastor. Ele continua sendo ovelha para o Senhor. Então, ele como ovelha, ele precisa também ter a sua correção. É claro, mais uma vez, nós chamamos a pessoa à parte para conversar. Se essa pessoa atender o nosso pedido, está lá em Mateus 18,15, como eu já havia mencionado. Vamos praticar. Número 1, Jeroboão. Número 2, edificou 2 altares, um em Betel e outro em Dan. Número 3, Elias. Elias é chamado de o profeta do fogo, né? E Eliseu é um santo homem de Deus. Então veja aqui, Elias subiu ao céu e Eliseu ficou em seu lugar. E quando Eliseu morreu, quem foi que ficou no lugar dele? Essa pergunta é boa, né? Foi o profeta Jonas. Jonas ficou no lugar de Eliseu. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida e que nós venhamos ter cuidado para não ter um reino dividido, né? Para que cada um de nós não venhamos ter um reino dividido. Eu não estar dividido com você e você dividido comigo. Nós devemos estar sempre em união na pessoa do Senhor Jesus. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você tenha uma boa aula e não deixe de ir à escola bíblica dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!